responsabilidade junto com Ele. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo vida do teu filho, Senhor, nesta manhã, que se dispôs prontamente quando recebeu o convite para estar aqui ministrando a palavra para o nosso coração. Usa com poder, usa com autoridade. Espírito Santo revela o oculto e escondido nesse momento da tua palavra. Traz a memória dele tudo aquilo que ele estudou, se preparou, mas fala aquilo que só quer falar nesta manhã, direto do teu trono no coração dos teus filhos. Nós colocamos e entregamos a vida do teu filho nas tuas mãos. Esse momento é teu, Espírito Santo, te convidamos, o autor desta palavra, ser com teu filho agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Diácono Erimar está ficando igual o pastor. Avisa em cima da hora. Sexta-feira à noite mandou mensagem. Mas amém, Deus sabe todas as coisas. Esses últimos dias Deus tem falado muito ao meu coração com uma palavra. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 15. Eu já preguei lá em Brasília, em cima desse texto, mas o Senhor trouxe a mim esse texto novamente nesses últimos dias por conta de muitas coisas que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais. E o Senhor fala de forma diferente através da palavra dele. Amém. O Senhor começou a falar comigo de uma forma diferente da que eu preguei da última vez em cima desse texto. E eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa manhã, amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai no meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Pouparam toda coisa vil, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Amém. O Senhor, no último culto jovem, a gente falou um pouco sobre Moisés, sobre quando Moisés foi chamado pelo Senhor. Lá quando ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro, e a sarça começou a pegar fogo, mas ela não se consumia, e ali Moisés enxergou que algo estava acontecendo diferente naquele lugar. E a gente falou um pouco sobre isso, porque Deus tem um chamado para nossas vidas. Você crê nisso, que Deus tem um chamado para a sua vida? Glória a Deus. Deus, ele tem um chamado específico para cada um aqui. Só que nós precisamos estar atentos para a voz do Senhor. Moisés estava atento para aquilo que estava acontecendo. Eu até falei lá, era deserto, então uma vegetação pegar fogo era normal, fazia muito calor. Só que ele viu que aquele fogo era diferente. E o Senhor, ele te chama para algo específico. Ele nos levanta para a obra dele. E isso é a grandeza do nosso Deus, porque ele não precisa de nós, mas mesmo assim ele conta conosco para fazer a sua obra. Só que há um ponto interessante, foi aí que o Senhor começou a trazer para mim esse texto novamente, porque nós precisamos estar atentos com o nosso chamado, com aquilo que Deus nos levantou para fazer. Porque o problema não é o início, o problema é a caminhada. Porque muitas vezes a gente pode se perder durante a caminhada com as ofertas que se levantam, com as propostas que aparecem para cada um de nós durante a caminhada.
E foi assim com Saul, porque Saul ele não era ninguém. A palavra de Deus ele diz que Saul ele corria atrás das jumentas do seu pai. Ele não era ninguém, ele apenas era alguém de boa aparência, mas não tinha nada demais. Mas o Senhor viu algo em Saul. Aleluia. E o Senhor chamou Saul. Sabe, muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Talvez numa situação complicada financeiramente, talvez frustrado profissionalmente. Às vezes a gente acha que a gente não vale de nada. Mas entenda uma coisa, a situação que você vive não define quem você é. Aleluia. O que define quem você é aquilo que o Senhor pensa a seu respeito. É aquilo que o Senhor enxerga em você. Talvez você hoje possa estar se enxergando na mesma situação de Saul, mas o Senhor tem planos grandes para a sua vida. Glória a Deus. Saul não era conhecido em meio ao povo, mas o Senhor fez ele ser conhecido, tornou ele rei do seu povo, né? E Saul, ele foi muito bem sucedido no seu reinado, ele venceu diversas guerras, mas é aí que está o problema, porque ele começou a achar que ele vencia as guerras. Só que ele precisava entender que o Senhor estava à frente de tudo. E se o Senhor não estivesse à frente, de nada valeria o conhecimento dele, de nada valeria o exército dele. Sabe, é isso que a gente precisa entender e compreender. Porque o Senhor nos chama e Ele age através de nossas vidas. Muitas vezes a gente ora por alguém e aquela vida é transformada. Às vezes o Senhor vai te levantar para estar aqui em cima pregando uma palavra e vidas vão ser alcançadas pelo Senhor. Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos não é por causa de nós, mas é pelo Senhor. É a unção dEle, é Ele que age. É Ele que age. E Saul precisava entender isso. E quando Samuel chega para Saul, ele já quer mexer na memória de Saul. Ele vira para ele e fala: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Aí ele está querendo mostrar dois pontos. Primeiro, foi o Senhor que levantou ele, não foi ele que se levantou. E segundo, o povo não era dele, mas era do Senhor. Então aquilo que ele deveria fazer era o que Deus ordenava fazer. Então entenda uma coisa, a obra não é sua. O ministério não é seu. Deus colocou nas suas mãos para você cuidar para ele. Glória a Deus. Então você, quando você for levantado por algo, tem diáconos aqui, o Senhor que age através da sua vida. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Sabe, querido, esses dias fica essa disputa de igreja tem que ficar aberta, igreja tem que ficar fechada, e a gente vê líderes que se opõem a outros líderes que têm ficado com a igreja aberta e quer dar ordem nas ovelhas desses pastores. Essas pessoas estão perdendo a essência. Não compreendem o chamado daquela pessoa e não respeitam o chamado daquela pessoa. Meu Deus. E a gente precisa entender isso, querido. Aquilo que Deus faz numa vida é diferente do que Deus faz em outra. Mas as pessoas, elas querem impor os seus pensamentos, querem impor os seus sentimentos em cima de outras pessoas e se esquecem que quem direciona é o Senhor, quem direciona é o Espírito Santo. Nós não podemos agir conforme a nossa vontade. Nós não podemos agir conforme aquilo que nós achamos que devemos fazer. Nós precisamos buscar direcionamento de Deus. Nós precisamos buscar a orientação do Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir o nosso espaço. Aleluia. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Porque o grande problema não está sendo de governo contra a igreja, mas está sendo dentro da própria igreja. São irmãos brigando com outros irmãos por conta disso. Se esquecem que Deus é poderoso, como nós cantamos aqui, para fazer infinitamente mais. Aleluia. Sabe, nós vemos tantos milagres que Deus operou aqui na Bíblia. Deus curou cego, como o diácono Ilimar pregou aqui na última semana, de Bartimeu, que nem olho tinha, e Deus curou. E às vezes a gente fica com medo de um vírus. Aleluia, Jesus. A gente acha que Deus não pode nos curar ou nos livrar disso. Sabe, e a gente vê isso. Problema dentro da própria igreja, entre irmãos, porque se esqueceram de quem chamou. Estão perdendo a essência e a gente tem que tomar muito cuidado, porque como eu falei, o problema não é o início. A gente muitas vezes começa muito bem, mas se a gente for deixando as coisas do mundo entrarem na nossa vida, a gente vai se perdendo na caminhada. Se a gente deixar o nosso ego falar mais alto do que o Espírito Santo, a gente vai se perdendo na caminhada. E foi o que aconteceu com Saul. Saul se perdeu porque o ego dele foi começando a ficar maior dentro dele. E já não foi dando mais espaço para o Espírito Santo habitar nele. Entende isso? E Samuel, ele chega para Saul e quer alertá-lo. Ele já quer dar uma voz de alerta para ele. Você não é nada, quem te chamou foi o Senhor. Quem te fez rei foi o Senhor. Quem te levantou foi o Senhor. Mas não é por conta do que você é, por conta daquilo que você tem. Mas o Senhor é que faz.
Ele é que age. Você consegue entender isso? Nada vem de nós, mas tudo vem dele. Glória a Deus. Glória. E aqui, ele está querendo deixar na memória, ele dá uma ordem que veio do Senhor. Vá até Amaleque e destrói tudo. Destrói tudo. Ele não falou para poupar o melhor, ele não falou para poupar nada, nem ouro, nem prata, nem animal, nada. Ele mandou destruir tudo. E nós precisamos aprender a obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Sabe o que aconteceu aqui? Saul não estava atento aos pequenos detalhes, que bastava apenas ele obedecer ao Senhor. E muitas vezes nós não nos atentamos aos pequenos detalhes. Quando nós não nos atentamos aos pequenos detalhes, às vezes a gente vai se perdendo na caminhada. Eu assisti um filme uma vez, muito interessante. Um grupo de jovens foi passear de barco. E chegando em determinado ponto ali em alto mar, eles resolveram parar para mergulhar, para se divertir. E todos então pularam no barco e estavam ali nadando. E quando eles resolveram voltar para o barco, eles se tocaram que ele tinha esquecido um pequeno detalhe, de jogar a escada para eles subirem. E ali eles morreram porque esqueceram de jogar a escada. E às vezes a gente está morrendo espiritualmente porque a gente está esquecendo os pequenos detalhes. Aleluia. Glória a Deus. Se atente para os detalhes que Deus tem mostrado para você. Se atente para aquilo que Deus tem falado ao seu coração, para que você não venha morrer espiritualmente. Lembra quando Deus vira para Adão e Eva e fala: vocês podem comer de tudo aqui, mas aquele fruto ali não come, porque aquele que comer morrerá. O Senhor não estava falando de uma morte física, Ele estava falando de uma morte espiritual, porque foi isso que aconteceu. Aleluia, Jesus. Eles tinham ali o privilégio de estar com Deus face a face, todos os dias, de estar no lugar onde Deus havia preparado para eles, e perderam isso porque não se atentaram aos detalhes. E é assim na nossa caminhada. Às vezes Deus nos proporciona tantas coisas, mas a gente quer ficar preso àquilo que Deus não ordenou para a gente fazer. A gente quer ficar preso àquilo que Deus não quer, àquilo que desagrada o coração do Senhor. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para que a sua vida seja mudada. Aleluia. Sabe, querido, é mais uma oportunidade que Deus está te dando para que você venha se consertar, para que você venha se arrepender, para que você venha voltar a fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Aleluia. É necessário que a gente venha obedecer ao Senhor. E ali, Saul, ele então sai com a decisão de fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Mas quando ele chega lá, algo muda. Algo salta aos olhos dele e faz com que ele desobedeça ao Senhor e poupe as ovelhas, poupe o gado e poupe o rei Agag. Algo muda nele. Ele olha para aquilo ali e para ele aquilo era bom, porque era o melhor daquela terra. Eram os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores jumentos. Mas, querido, se Deus falou, não importa aquilo que a gente está vendo, porque Deus está vendo maldição aquilo. Aleluia, Jesus. Aquilo que talvez para nós seja bênção, para Deus não é. E vai ser caminho de perdição para nossas vidas. Por isso a gente tem que se atentar àquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Aquilo que Deus tem falado com você. Aquilo que Deus tem ministrado nos cultos, nas orações, no seu particular com Deus. Por isso que nós precisamos buscar intimidade com o Senhor para identificar a voz dele. E ele resolve poupar aquele melhor. Ele acha que aquilo para ele era bom, quando para o Senhor não era. Sabe quem era esse povo de Amaleque? Amaleque era aquele povo que se opôs a Israel assim que eles saíram do Egito. Foi a primeira vez que Josué apareceu como líder de batalha, de guerra, e ele estava liderando o povo naquela batalha. E Moisés, enquanto isso, estava intercedendo no monte. E essa passagem é muito interessante, porque enquanto Moisés estava com os braços levantados, intercedendo pelo povo, o povo vencia a guerra, e quando ele cansava e baixava os braços, então o povo ele perecia na guerra. E ali estava U e Arão segurando os braços de Moisés para que ele continuasse intercedendo pelo povo. Esse era o povo. E sabe, esse povo ele representa aquilo que te impede de alcançar o que Deus já prometeu para você. E com que tolerância você tem tratado aquilo que te afasta das bênçãos de Deus para a sua vida? Com que tipo de tolerância você tem tratado aquilo que impede você de alcançar o que Deus já prometeu sobre a sua vida? Porque esse povo ele se levantou exatamente para isso, para impedir a passagem do povo. Deus já havia prometido a terra que manava leite e mel para o seu povo. E o povo de Amaleque ele tinha se levantado contra Israel, contra aquilo que Deus queria fazer. Sabe, as situações da nossa vida que se levantam para impedir a nossa caminhada, e a gente tem tolerado
A única pessoa que pode impedir o agir de Deus na sua vida é você mesmo. Aleluia. Aleluia, Deus. Então a Glória. gente precisa parar com as práticas que têm nos afastado da presença do Senhor. A gente precisa parar de olhar com nossos olhos e procurar olhar as situações com os olhos de Deus. Aleluia. Porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Deus sabe exatamente o que é melhor para você. Então pare de querer fazer as coisas conforme a sua vontade. Pare de querer agir conforme o seu querer e comece a agir conforme a vontade de Deus para a sua vida. Aleluia, Deus. Pare de tolerar aquilo que tem te afastado da presença do Senhor. Pare de praticar aquilo que tem te impedido de viver o melhor de Deus para a sua vida. Tem te impedido de alcançar os propósitos do Senhor para a sua vida. Talvez você possa estar aqui hoje falando, eu não sei o que Deus tem para mim, mas será que você tem permitido Deus agir e te mostrar aquilo que Ele quer fazer através de você? Será que você tem permitido Deus agir através da sua vida? Ou será que você tem ficado preso a atitudes que têm te impedido de viver o melhor de Deus para a sua vida? Sabe, querido, hoje em dia tem sido pregado um evangelho muito fácil, muito barato. Um evangelho que você pode fazer qualquer coisa. Porque falam que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Aleluia, Deus é justo. Ele sabe o que Ele faz. Sabe, não caia nesse ponto que é pregado hoje em dia, de que não, Deus quer que você venha do jeito que você esteja, mas não é para você permanecer de qualquer jeito, não. Aleluia. Deus quer que você venha para que Ele te transforme, não para que você continue na sua vida de pecado. Aleluia. Não é para que você continue na mesmice da sua vida, sem buscar o Senhor, sem buscar a presença dEle, não tendo tempo nem para ler um versículo. O Senhor tem mais para você. O Evangelho de Deus não é essa coisa barata que tem sido passado por aí, não. Sabe, querido, muitas pessoas têm procurado justificar, não, a gente vive na graça hoje. O Antigo Testamento já passou, mas o Deus que agia no Antigo Testamento é o mesmo Deus que age no tempo de hoje. O Deus que não tolerava pecado no Antigo Testamento é o mesmo Deus que não tolera pecados hoje. Aleluia. Então procure mudança para a sua vida, procure transformação para você. Glória a Deus. Procure viver uma vida conforme a vontade de Deus para a sua vida. Amém, Jesus. Apocalipse 3,19 vai dizer: eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrependa-te. Seja diligente, arrependa-se das suas atitudes, aceite a correção do Senhor, porque muitas vezes Deus quer nos corrigir para que a gente venha ser mudado, mas a gente não quer aceitar, a gente fica de mimimi. Ai, mas isso não, essa palavra é muito dura. Mas nem sempre a palavra vai ser doce para o nosso coração. Aleluia. Certa vez eu falei sobre Jacó. Lá no carnaval, a gente fez os cultos lá na casa do pastor durante o carnaval. E ali teve um dia que eu tive a oportunidade de pregar, e ali Deus ministrou no meu coração sobre Jacó. Porque Jacó, quando ele estava voltando para o encontro do seu irmão, para acertar as coisas, cheio de incertezas, cheio de dúvidas, a palavra de Deus vai dizer que ele despede a sua família e ele fica sozinho, sabe, cheio de dúvidas. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor veio para lutar com ele. O anjo do Senhor não veio para consolá-lo, não veio para trazer resposta, veio para lutar com ele, para confronto. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente não quer aceitar os confrontos de Deus, porque a gente não está disposto a mudar, a gente não está disposto a fazer diferente, mas a gente quer que Deus haja na nossa vida. Mas Deus não vai agir enquanto você não mudar. Deus não vai agir enquanto você não acordar, não despertar e começar a fazer a vontade de Deus para você. Ali vai dizer que Jacó sai ferido, mas sai mudado. Ele tem o seu nome mudado. Jacó representava tudo de ruim, enganador. Era isso que representava o nome dele. E agora ele é Israel, aquele que lutou com o Senhor. Aleluia. É isso que Deus quer para a sua vida. Ele quer que você saia daqui mudado. Quando a gente fala de mudança de nome, a gente não está falando simplesmente de mudar a forma que as pessoas vão te chamar, mas é mudança de caráter. E é exatamente aqui porque Saul, ele desobedeceu o Senhor. E quando ele desobedece, o Senhor manda Samuel de novo com ele para confrontá-lo. Mas a forma que nós agimos diante do confronto mostra quem nós somos, mostra o nosso caráter. E conforme Saul é confrontado, ao invés dele enxergar a mudança, enxergar aquilo que Deus queria fazer, ele preferiu culpar outros, porque ele começa a dizer: mas foi o seu povo. Foi o povo que quis. O povo quis poupar. E ele começa a botar desculpas no pecado dele. E começa a empurrar para outras pessoas. Pare de colocar desculpa nos seus pecados. Pare de querer arrumar justificativa para aquilo que você tem feito de errado. E comece a enxergar aquilo que Deus tem
seu coração e deixa Ele mudar a sua vida. Glória a Aleluia, Deus. Deus. Deixa Ele transformar o seu viver. Deus te trouxe aqui para te mudar. Não permita sair daqui nessa manhã da mesma maneira que você entrou, mas saia diferente. Saia mudado. Saia disposto a fazer a vontade do Senhor e viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Samuel, ele vai lá para confrontar, porque Deus já havia falado que ele não era mais rei do seu povo. E aqui nós vemos no versículo 12 que o ego dele estava muito inflado, porque fala que ele levantou uma estátua para ele. Ele estava achando que tudo aquilo que ele fazia vinha dele, era porque ele era o cara. Mas tudo vem do Senhor. Aleluia, Deus. Tudo vem do Senhor. Nós precisamos entender que nós não somos nada, mas Deus fez tudo na nossa vida. Glória a Deus. Deus, Ele faz tudo em nós e através de nós. Mas nós precisamos permitir isso. Se permita viver a vontade de Deus para a sua vida nessa manhã. Se permita viver os propósitos do Senhor para você nessa manhã. Pare de viver as suas vontades, pare de viver o seu eu. A gente precisa matar a nossa carne todos os dias. Todos os dias as propostas vêm, os pecados vêm, mas nós precisamos permitir que Deus age na nossa vida. Aleluia, Deus. Samuel, ele vem para confrontar. E às vezes a gente precisa ser confrontado pelo Senhor. Às vezes a gente precisa tomar umas pancadas mesmo de Deus, porque Ele precisa nos corrigir. Mas será que você tem estado aberto para a correção do Senhor? Será que você tem estado disposto a ouvir aquilo que não agrada o seu coração, exatamente para que o Senhor possa reinar na sua vida? Glória a Deus. Claro que não é fácil ouvir uma correção, mas é necessário. Verdade. Muitas vezes é necessário que o Senhor venha não para nos consolar, mas venha para nos confrontar, para lutar conosco como Ele fez com Jacó. Aleluia, Jesus. A mudança na vida de Jacó vem através daquela luta. A mudança, a transformação da vida dele vem através daquela luta. Sabe? E aqui ele faz uma coisa muito pior, ele continua sendo confrontado e ele então vira para Samuel e diz que ele poupou para sacrificar o Senhor. Começa a botar desculpas religiosas para justificar o pecado dele. Sabe, quantas vezes você tem feito isso? Você tem justificado aquilo que você tem feito na casa do Senhor para não fazer outras coisas que Deus tem te pedido. Não é porque você está aqui todos os cultos, não é porque você trabalha na obra de Deus que vai te isentar de fazer aquilo que Deus tem cobrado de você. Aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Largue as práticas que te afastam da presença do Senhor. De nada vale nós estarmos aqui, mas estarmos vazios. De nada vale nós fazermos aquilo que Deus quer, mas sem vontade. Aleluia. Sabe, eu há 4 anos atrás, muitos aqui sabem o que eu passei, mas alguns não sabem, foi necessário algo de ruim acontecer na minha vida para a mudança vir sobre mim. Eu sempre toquei na casa do Senhor, sempre gostei de estar tocando guitarra. Só que chegou um momento na minha vida, por algumas coisas que eu havia passado, que eu estava fazendo aquilo por fazer, porque eu sabia fazer. E a gente não, na obra de Deus, nós não podemos fazer as coisas porque nós sabemos fazer. A gente tem que vir do nosso coração. Aleluia. A adoração precisa de Deus, precisa ser algo sincero, não pode ser algo vazio. Não tem que ser algo para emocionar, mas tem que ser algo para transformar. Tem que ser algo para alcançar o Senhor. A nossa adoração precisa chegar ao Senhor. E já não estava sendo assim. Eu tocava na igreja por tocar, mas o meu coração estava em outro lugar. E certa vez eu indo para o trabalho, um carro atravessou a minha frente, 3 homens desceram armados e começaram a atirar na minha direção. Eu levei um tiro na cabeça aqui atrás, entrou aqui atrás da minha orelha, saiu na minha bochecha. Naquele momento eu abri a porta do carro e saí correndo. E quando eu saí correndo, aqueles homens continuaram a atirar para cima de mim e um tiro pegou na minha perna. O tiro entrou na minha perna e ficou alojado atrás do meu joelho, a meio milímetro da femoral. Para quem não conhece, a artéria femoral é a principal artéria que nós temos no corpo. E se ela fosse atingida, eu não teria saído dali com vida, porque o sangue todo sairia do corpo. E aquele tiro estava a meio milímetro da femoral.
E ali naquele momento, quando eu estava caído no chão, parece que a minha ficha caiu. E eu lembro de ter virado para o Senhor e falado assim: Senhor, qual é o seu propósito com isso aqui? Sabe, eu poderia ter virado para Deus e falar: Senhor, por que permitiu que isso acontecesse? Estou na tua casa trabalhando. Sabe, muitas vezes algo acontece na nossa vida para que haja mudança e a gente está agindo assim, reclamando, murmurando, questionando. Mas enquanto a gente ficar questionando, murmurando, a nossa vida não muda. Eu lembro de ter virado para Deus ali, caído no chão. A minha perna quebrou em mais de 10 pedaços, estava doendo muito. Eu virei: Senhor, qual o seu propósito de eu passar por isso aqui? Eu passei um mês internado, passei por 3 procedimentos cirúrgicos. Mas ali no hospital a minha vida foi mudada. Ali no hospital eu abri os olhos e despertei para aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Provavelmente se eu tivesse murmurado, questionado, talvez hoje eu não estaria aqui. Aleluia, Deus. Sabe, querido, que a gente vai se esfriando pouquinho em pouquinho. Quando a gente vê, a gente está totalmente afastado da presença de Deus. Mas eu enxerguei naquele momento de dor, de tribulação, o amor de Deus pela minha vida, porque Ele permitiu que aquilo acontecesse comigo por me amar. Amém. Aleluia. Deus tem permitido que certas coisas aconteçam na sua vida por te amar, porque Ele não quer te perder, porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Ali no hospital Deus trabalhou muito comigo. Um dos enfermeiros era pastor e todo dia ele estava ali cuidando de mim, me dando banho porque eu não conseguia andar, e sempre falando da palavra de Deus, mostrando testemunhos que ele tinha passado, fortalecendo a minha fé. Eu lembro de um momento que eu estava ali muito triste, porque a maior parte do dia eu passava sozinho. A minha esposa Bia, ela ia trabalhar de manhã, à noite ela vinha e revezava com a minha mãe. Um dia ela vinha, um dia minha mãe ia para ficar comigo, mas ali durante a manhã, ali iníciozinho da tarde, eu geralmente ficava sozinho, e até chegar a noitinha. E eu lembro que eu estava muito triste lá no hospital, sentindo assim algo muito ruim dentro de mim. E eu lembro que eu recebi, eu não lembro quem foi que me mandou, mas eu recebi um vídeo de um policial cantando aquele louvor: não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Sabe, Deus às vezes Ele coloca algo para nós, mas é exatamente aquilo que nós precisamos. Verdade. E aquele louvor, ele começou a falar comigo, e Deus começou a ministrar o meu coração, e além daquele dia eu fui renovado por Deus. Eu lembro que eu chorei muito, mas Deus mudou a minha vida. Aleluia. Deus transformou a minha vida. Você entende que às vezes é necessário, querido, o confronto, a luta, o deserto, para que haja mudança. Você entende isso? Glória a Deus. E Deus tinha outros propósitos com aquilo, porque foram 30 tiros no meu carro. 30 tiros, 14 só no meu carro, o restante quando eu saí correndo. E os 2 que me atingiram, apenas 2 me atingiram e não me causaram mal. Aleluia. Eu estou aqui de pé para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Sabe, vidas foram alcançadas por esse testemunho. Eu sempre falo do médico que estava cuidando do meu caso. Foi numa sexta-feira que aconteceu. Eu cheguei no hospital na sexta-feira, fui operado e fiquei ali no final de semana. E ele chegou na segunda-feira, primeira hora da manhã, ele já foi no meu quarto ver como é que eu estava e falou: olha, eu não parei de pensar no que aconteceu com você o final de semana inteiro. E aquela pessoa precisava enxergar quem Deus é, o que Deus pode fazer, o milagre que Ele pode operar. A moça que limpava o meu quarto lá, Deus me usou para falar com ela também, porque ela estava precisando de uma resposta de Deus. E no último dia, no dia da minha alta, eu lembro que ela tinha falado comigo algumas coisas ali no decorrer da minha internação. Ali no último dia, o Senhor me usou para falar com ela. Você consegue entender tudo isso? Porque eu não murmurei, porque eu não questionei. Pare de questionar quando Deus quer te confrontar, quando Deus quer te mudar. Deus quer fazer algo através da sua vida, Deus quer te usar, mas você não deixa, porque você fica murmurando, porque você fica questionando. Porque ao invés de você deixar Deus agir, você tem preferido olhar para o seu eu, olhar para aquilo que você está vivendo, mas olhe para o Senhor. Aleluia. Olhe para Deus. Reconheça aquilo que você está vivendo. Não deixe você se esfriar, querido. Deixa Deus, nessa manhã, deixa Ele reacender o fogo dentro de você. Deixa Ele fazer você sair daqui sedento pela presença do Senhor, com fome dEle, querendo buscar ainda mais a face de Deus. Glória a Deus. Glória. E eu quero fazer um paralelo aqui com a história de Saul com Davi. Todos conhecem aqui a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus.
Só que certo dia Davi pecou. Davi, ele se deitou com uma mulher que ele desejou, mas aquela mulher era casada. E por conta disso ela engravidou. E para consertar o seu pecado, ele cometeu outro pecado. Ele tentou mascarar, tentou chamar o marido dela de volta da guerra para se deitar com ela e fingir que aquele filho era dele. Só que ele, como era fiel ao seu rei, e fiel aos homens que estavam na guerra com ele, ele se negou a entrar na sua casa, porque outros estavam lá na guerra guerreando e ele não poderia estar ali. E por conta disso, ele assinou o seu atestado de óbito, porque Davi mandou que botasse ele na linha de frente para que ele fosse morto. E quando acontece isso, Natan, usado pelo Senhor, vai até Davi e começa a contar a história, né, de que um tinha uma ovelha, o outro tinha muitas, e pegou aquela ovelha, matou aquele homem. E Davi, revoltado, fala: você tem que matar esse homem. E ele fala: esse homem é você, porque você tinha tantas mulheres, mas preferiu pegar a única que aquele homem tinha e ainda mandou ele para a morte. Naquele momento Davi caiu em si, reconheceu seus pecados. Aleluia, Deus. Olha a diferença Glória a Deus. do confronto, quando deixa ser confrontado. Claro, as consequências existem. Por conta disso, Davi não pôde levantar o templo, seu filho que levantou, mas Davi foi mudado. E Deus fala que Davi era um homem segundo o coração dele, não porque não tinha pecados, mas porque ouvia a Deus e reconhecia os seus erros. Aleluia. Imagina você ser chamado de um homem, a mulher segundo o coração de Deus. Se deixe ser confrontado pelo Senhor nessa manhã. Deixa que Ele mude a sua vida, querido. Deixa que Ele transforme o seu viver. Pare de querer ser desobediente. O sacrificar nunca vai ser melhor do que obedecer para Deus. Aleluia. Às vezes a gente está sacrificando aquilo que Deus tem para a nossa vida, ao invés de obedecer e viver o que Ele tem preparado. Então nessa manhã eu quero te pedir para que você se coloque de pé. A gente vai colocar um louvor aqui. Enquanto a gente toca esse louvor, eu quero te pedir para que você feche seus olhos. Quero pedir para que você venha refletir na sua vida, naquilo que você tem vivido, naquilo que você tem passado, naquilo que você tem feito. Que você deixe o Senhor ministrar no seu coração. Que você deixe o Senhor falar contigo. Que você esteja atento a ouvir a voz do Senhor. O Senhor que tem falado ao seu coração. O que é que o Senhor tem pedido a você? O que o Senhor tem pedido para que você abra a mão nesse dia? Querido, abra a mão dos seus pecados, abra a mão das suas falhas. Você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida enquanto você ficar preso àquilo que te afasta da presença de Deus. Sabe, tem uma passagem que eu falo demais, mas eu amo essa passagem, que é quando os discípulos estão atravessando o mar. A palavra vai dizer que o Senhor os impeliu a atravessar o mar, impelia, ordenar, impulsionar. E ali a tempestade se levanta no meio da madrugada. E eles começam a se desesperar. E o Senhor vai ao encontro dele andando por sobre as águas. E ali acontece algo tremendo, porque Pedro anda por sobre as águas. Mas você entende que o milagre só aconteceu quando Pedro saiu do barco? Sabe, o barco ele representa aquilo que te impede de viver o milagre. O barco representa aquilo que te impede de andar com Jesus. E nessa manhã o Senhor está pedindo para que você saia da sua zona de conforto, para que você saia do barco e viva o milagre dele para a sua vida. Glória a Deus. Talvez você tenha medo de sair do barco porque você olha as ondas. E a palavra, ela não diz que as ondas passaram quando Pedro saiu do barco, porque elas não passaram. Mas Pedro andou sobre o mar, sobre as ondas, sobre a tempestade, porque Jesus estava com ele. E nessa manhã você vai ver o milagre de Deus na sua vida.